Olá amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para fazermos a correção do nosso simulado, né? Como muitos já me conhecem, eu sou o professor Adriano Cotti, sou advogado criminalista, professor de Direito Penal, Processo Penal e legislações em geral. Incumbe a mim corrigir aqui as questões de direito penal do nosso simulado, né? Bom, senhores, primeira coisa, tá? O que eu queria falar sobre este simulado que foi proposto para os senhores? Em primeiro lugar, que as questões de direito penal estavam a partir do número 68 e iam, obviamente, até o número 74. Foram 7 questões de direito penal. A 68, 69 e metade da 70, não, a 68, a 69, a 70 e metade da 71 versavam sobre crimes contra a fé pública, que é aquilo, né, fé pública, aquilo que a sociedade deposita de credibilidade em nossos papéis. E da outra metade da 71 até predominantemente a 72, a 73 e a 74, nós temos então os crimes contra a administração pública. Crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, crimes praticados por particular contra a administração em geral e crimes contra a administração da justiça. Essa foi a divisão, certo? Assim que foram dadas as cartas. Bom, senhores, grande característica desse simulado, tinha que saber texto literal, tinha que saber a letra fria da lei. Era o decisivo? Não. Era o pré-requisito. Para ir bem nessas 7 questões de direito penal, era necessário conhecer a letra fria da lei, mas não era suficiente. Também tinha que conhecer a nossa doutrina em algumas questões, em alguns pontos. E, inclusive nessa primeira questão que nós vamos trabalhar agora, que é a questão de número 68. Nós vamos ver a resposta de cada questão e, obviamente, por que as outras não eram o gabarito, não eram a resposta certa. Vamos ver isso? Então vem comigo. Primeira questão, né? Questão número 68, questão 68. Vamos ver o que ela diz. Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao que segue. É a certa. Vai ter uma certa e nós vamos ter, então, 4 erradas. Vem comigo. Letra A. Caracteriza crime contra a fé pública a venda. Esse é o verbo, né? Um sujeito vendendo, a venda, no exercício de atividade comercial. Vejam que isso está entre vírgulas. Então a assertiva A está exigindo que essa venda tem que ser feita por um comerciante. No exercício de atividade comercial. Não é um particular qualquer que eventualmente venda. De mercadoria em que tenha sido aplicados selo falsificado, de que se destina a controle tributário. Vejam uma curiosidade dessa letra A. O crime da letra A, muita gente pensa, professor, eu acho que não é crime, porque o sujeito não está falsificando o selo. O crime, ao meu ver, é falsificar o selo. Realmente, pessoal, a letra A, ela não fala em punir o sujeito que falsifica um selo. Perceberam isso? Não. Professor, então seria punível a pessoa que utiliza o selo falsificado? Sim, mas também não é o que a letra A está punindo. A letra A prevê um outro fato. A letra A está prevendo um comportamento não de falsificar o selo, nem de utilizar o selo falso, mas sim um comportamento de quê? De utilizar uma mercadoria
certo? De vender uma mercadoria e nessa mercadoria está sendo utilizado um selo falsificado. Talvez o agente na letra A não tenha falsificado o selo, mas ele utilizou uma mercadoria que tem um selo falsificado no exercício de atividade comercial. E agora vem a grande pergunta: essa conduta é criminosa? Resposta: sim. Nós vamos encontrar a resposta no artigo 293. Aqui está, né? Nós vamos encontrar lá, certo? Aliás, venham comigo, por gentileza. Vamos dar uma olhadinha na lei. Eu já estou aqui com 293, né? Falsificação de papéis, de títulos e outros papéis públicos. Falsificar fabricando-os ou alterando-os. E aí tem o inciso 1, onde fala ali: selo destinado a controle tributário, então entra do 293, certo? Entra no 293. Aí nós vamos ter o parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem. O inciso 3 fala: importa, exporta, adquire, vende. Vende, está aqui. No exercício de atividade comercial ou industrial. E aí o que diz a letra A? Em que tenha sido aplicado selo a que se destine a controle tributário. Então ficou fácil, né, pessoal? Opa! Ficou fácil. Voltamos para a nossa questão. Voltamos para ela. Só fazer aqui a correçãozinha. Ok. Opa. Muito bene. É a letra A, porque é crime contra a fé pública, sim. Artigo 293. Lembrando que nós estamos no parágrafo 1º, inciso 3, a linha A do Código Penal. Aí está. Essa é a resposta da nossa questão. Bueno, sabendo a resposta, a gente sabe que as outras precisam estar erradas. Vamos conferir onde é que está o erro da B, da C, da D e da E. Letra B. O agente que faz uso de selo falsificado, realmente, fazer uso de selo falsificado é crime contra a fé pública. Mas vamos ver se está tudo, se segue tudo ainda direcionado ao acerto. Destinado a controle tributário, sabendo de sua falsificação, até aí perfeito, ou por não tomar os cuidados necessários ao verificar a falsidade. Aqui está errado. Por quê, pessoal? Dica, segredinho, vale ouro essa. Os crimes contra a fé pública, para a prova de vocês, eles são punidos exclusivamente a título de dolo, intenção. Não há crime contra a fé pública culposo. Então, o que é, amigos, aqui? Não tomar os devidos cuidados é uma negligência. Não se pune esse crime de forma negligente. Tem que ser a título de dolo, intencional. Por isso que a letra B está errada. Esse caso não é crime contra a fé pública. Letra B está fora. Letra C. O crime de falsificação de documento público. O que é um documento público, senhores? É aquele confeccionado por um funcionário público. Mas falsificar, qualquer pessoa pode falsificar. Então, quando diz aqui que é próprio de funcionário público, está errado. Falta um não aqui. Não é próprio
de funcionário público. O crime de falsificação de documento público é um crime comum. Qualquer pessoa pode cometer, basta alterar a forma do documento público. Certo? Cuidem com isso, então. Errada está também a letra C. Letra D. O crime de falsidade ideológica. Primeira coisa, pessoal, qual é a diferença de falsidade documental para a falsidade ideológica? Prezados, na falsidade documental, a forma do documento é falsa, certo? A forma é falsa. A estrutura é falsa. Por exemplo, é feito o documento e quem assina esse documento não tem legitimidade para assinar. Isso é uma falsidade documental. Na falsidade ideológica, o documento ele é perfeito. Até quem assina é legítimo para assinar. Só que falso é o conteúdo, o teor, as informações que estão ali dentro. Isso é falsidade ideológica. A falsidade ideológica, ela pode incidir tanto em documento público quanto em documento particular. Claro que quando for em documento público é mais grave e a pena também é mais grave, mas é crime tanto falsidade ideológica em documento público quanto em documento particular. Aqui está dizendo que o crime de falsidade ideológica, se praticado em documento público, é próprio de funcionário público. Não é próprio de funcionário público, é crime comum. Está fora também. Eliminamos. E agora nos resta eliminar a letra E de Equador. A letra E diz que o falso reconhecimento de firma ou letra, que é o artigo 300, e de certidão de atestado ideologicamente falso, artigo 301, não são próprios de funcionário público. Onde é que está o erro? No não. Agora sim, esses dois crimes são próprios de funcionário público. Demandam uma qualidade especial do sujeito ativo. Ou seja, somente, amigos, quem tem competência para reconhecer a firma pode cometer o artigo 300. E somente quem emite certidão de atestado pode cometer o 301, mas cuidado, o parágrafo 1º do 301, que é a falsidade material de atestado ou certidão, esse é crime comum. Só que aqui não pediu então o parágrafo 1º, pediu a forma do caput. A forma do caput é crime próprio. Por essa razão, resposta da questão letra A. Certinho? Muito bem. Vamos para a próxima questão.